Queridos amigos, irmãos, irmãs, bom dia. Que as bênçãos de Jesus, o nosso mestre, amigo, sempre presente em nossas vidas, nos envolva, nos abençoe, nos inspire, agora e em todos os instantes das nossas existências. Hoje nós vamos iniciar as nossas reflexões lembrando de uma reportagem. Na realidade, foi uma conversa muito amistosa com o professor Gustavo Iospe. Gustavo Iospe, quem lembra, ele é um economista. Ele, durante muitos anos, escreveu alguns editoriais, algumas matérias, e até hoje, para revistas e jornais. Dirige uma das empresas de investimento no Brasil, e ele conta que quando ele era criança, ele morava no Rio Grande do Sul, e no Rio Grande do Sul o inverno se fazia presente, e o inverno no Rio Grande do Sul, pelo menos naquela época, era bem frio. As coisas eram bem diferentes. Acho que eram diferentes em todas as regiões. A gente conseguia perceber a diferença de temperatura. Hoje parece que são poucos dias de frio, mas vamos lá. Estava muito frio e ele saiu de casa. Ele saiu de casa para um compromisso. E, nesse compromisso, o pai lhe telefona ele estava saindo e o pai lhe pergunta, estava saindo com pressa, já estava em cima da hora, ele ainda era uma criança, um jovem, pré-adolescente, como nós falamos, e o pai lhe pergunta: você pegou um agasalho? E ele falou: sim, já peguei. E aí o pai perguntou: qual que é o agasalho que você pegou? E aí ele falou: eu peguei tal agasalho, um moletom, uma coisa assim. E o pai não disse nada. O pai deixou ele sair, e quando ele retorna, o pai estava aguardando o seu retorno. E aí o pai lhe disse mais ou menos o seguinte: eu não me importo que você não se agasalhe. Você pode usar ou não usar a sua blusa do jeito que melhor lhe convir. Mas, aqui nesta casa, nesta família, ninguém mente. O seu casaco que você diz que estava usando, ou que ia usar, que tinha pego, está lá, guardado na cadeira, em cima da cadeira. Você não levou esse casaco. Então, não minta mais, jamais. Entendeu a propositura? Disse o pai para o filho. E, lógico, ele levou aquilo como uma lição. Eram as lições que nós aprendíamos quando éramos mais jovens, principalmente aqueles que já chegamos na fase dos ENTA. Nós aprendemos muitas coisas com os nossos pais que servem para as nossas vidas. Aprendíamos, por exemplo, a nos comportar diante de nas reuniões sociais, reuniões familiares. Um olhar bastava para que muito fosse dito e muito mais fosse escutado por nós, fosse percebido por nós. Nós tínhamos nos nossos pais a figura de verdadeiros heróis, porque eram verdadeiros heróis, e são verdadeiros heróis. Viveram numa época diferente, viveram numa época onde as dificuldades eram muito maiores, as possibilidades eram muito menores, e o trabalho se fazia necessário de forma incessante. Dessa forma, diz Gustavo Iospe, aprendi com o meu pai, com as lições que a vida nos confere, a viver com retidão, a cumprir a palavra empenhada, a
agir com pontualidade, colocar a honestidade acima de todas as condições da vida e procurar agir com ética. Quando nós pensamos nessas ideias, nessas pequenas lições, e todos nós as recebemos, verificamos que isto é da própria razão de estarmos aqui encarnados. Porque muitos de nós trazemos esses valores, e muitos de nós deixamos passar em algum momento lá no passado determinados detalhes, e hoje estamos aqui para corrigir esses detalhes mal realizados, ou realizados de forma equivocada, de forma a buscarmos nos reencontrar com a harmonia da vida, que se traduz na consciência tranquila do dever retamente cumprido. E em incorporando esses valores, nós vamos nos conduzindo para a ética, a vivência com a ética. O que é a ética? Todas as vezes que nós pensarmos em vivência com a ética, façamos algumas perguntas. Eu realmente quero o que vou fazer? Aquilo que vai acontecer? Eu realmente desejo isso? Essa é a primeira pergunta. Se desejo, se a pergunta for positiva, eu devo fazer isso? Essa é a segunda pergunta que a gente deve se fazer. E em terceiro lugar, em sendo positivas as perguntas anteriores, eu posso fazer isso? Porque muitas vezes nós queremos, devemos fazer, mas não podemos fazer. Então, isso é um sinal para a avaliação, são formas, métodos para a avaliação da nossa vivência com ética. Mas quando nós pensamos na ética, nós pensamos no ensinamento de Jesus. Jesus, o querido amigo de todos nós. Quando ele nos falou sobre o amor, ele nos recomendou: amai ao próximo como a si mesmo. Amai ao semelhante como a si mesmo. Então, todas as vezes que estivermos em dúvida, façamos esta questão: eu gostaria de ter isso para mim? Eu gostaria que as pessoas que comigo convivem fizessem isso para comigo? Essa também é uma outra metodologia, que, aliás, me parece ser a mais assertiva. Porque querer, dever e poder, muitas vezes nós podemos justificar de forma muito fácil. Mas querer para nós aquilo que nós desejamos ao próximo é algo mais refinado. Com um detalhe: quando Jesus disse, amai ao próximo, fazei ao próximo aquilo que gostaríamos que nos fizesse, nós vamos lá para os 10 mandamentos, o miolo, né, dos ensinamentos de Moisés. Muito embora Moisés tenha escrito muitas outras coisas, mas o cerne da lei trazida por Moisés são os 10 mandamentos. E lá nos 10 mandamentos nós vamos encontrar algumas coisas que nós não devemos fazer. Não matarás, não furtarás, não desejarás, não. Jesus afirmava, ele não recomendava a negação. Então, não é não fazer ao próximo aquilo que nós não gostaríamos de fazer, de receber do próximo. É fazer ao semelhante aquilo que nós gostaríamos que se nos fosse feito. É uma assertiva. Nesse sentido, nós vamos encontrar um material maravilhoso em alguns livros espíritas, todos praticamente, as mais diferentes visões, mas nós nos referimos a um outro. Existe um livro, um pequeno grande livro, na realidade são 2 volumes, grandes livros,
é o livro das virtudes. Não sei quem já viu, quem já leu, quem já teve a oportunidade de estudar. O livro das virtudes, ele foi escrito por William Bennett. E o William Bennett coloca diversas situações, várias situações, para a nossa reflexão. Uma das reflexões que ele nos traz é a necessidade de buscarmos imprimir na nossa vida, como lição de vida, a disciplina. A disciplina é algo que nos convida a agir sempre, de forma muito bem pensada e muito bem equilibrada. Agirmos de forma a superarmos eventuais dúvidas nas realizações das nossas ações. Quando nós pensamos na disciplina, nós lembramos do ensinamento de Emmanuel. Quando nós lembramos da disciplina narrada, escrita por William Bennett, nós nos lembramos do ensinamento de Emmanuel para o nosso querido e saudoso Chico Xavier. O que fazer para agir de forma acertada? 3 situações: disciplina, disciplina e disciplina. Todos nós conhecemos este diálogo de Chico Xavier com Emmanuel. E é uma reflexão. É a disciplina que nos impomos a nós mesmos, que nós vamos, mas o meio não está agindo assim, as pessoas, não tem problema. Cada um ao seu tempo e cada um ao seu modo. Nós temos a responsabilidade de nos governarmos. Aliás, este é um dos deveres trazidos por Lázaro, espírito, no livro o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala do sede perfeitos, e depois comentado por Leon Denis. Nós temos o dever de nos policiarmos. Nós temos o dever de nos administrarmos. E nós temos o dever primordial de nos governarmos. Não importa se o meio, as pessoas estão agindo dessa ou daquela maneira, nós temos que nos governar. E como nós somos aprendizes, já temos informações que os benfeitores espirituais nos trazem, nós temos o dever também de fazer da melhor forma possível, a mais acertada. O segundo tópico que nos chama a atenção para as reflexões das lições da vida é o trabalho. O trabalho é lei divina. O trabalho, ele nos traz a oportunidade de desenvolvermos o nosso intelecto, aprimorarmos a nossa inteligência, buscarmos soluções para as nossas necessidades. E as nossas necessidades surgem a todo instante, a todo dia. A cada momento nós temos uma necessidade diferente. Uma necessidade individual, uma necessidade pessoal, e nós vamos trabalhando para superar essas necessidades. Nós temos as necessidades sociais, o meio que nos acolhe, as pessoas que conosco convivem, têm necessidades. Devemos buscar trabalhar para desenvolver o intelecto, soluções para essas necessidades e nos aprimorarmos. Se não fosse o trabalho, nós faríamos o quê? Deixaríamos nos conduzir pela ociosidade, pela falta de estímulo para novas realizações. Quando nós pensamos no trabalho como importância para a humanidade como um todo, nós nos lembramos de 2 livros. Possivelmente muitos ou todos conhecem e já leram, já estudaram. Detidamente nós vamos procurar nas entrelinhas as importâncias no tocante ao trabalho realizado pelas civilizações em todas as épocas da humanidade, da história conhecida, no livro escrito por Geoffrey Blainey.
ele é intitulado, o primeiro livro a que nos referimos, Uma Breve História do Mundo. Ele escreve num único livro as situações, a história da humanidade. Esse livro, a nosso ver, embora ele não tenha nenhuma conotação religiosa, nenhuma conotação filosófica, mas ele peca por falar muito pouco sobre Jesus. Mas é um livro que não tem essa finalidade. No entanto, ele nos traz a importância do trabalho nas nossas existências. E aí voltamos novamente aos objetivos da vida. Estamos aqui para realizarmos, para trabalharmos, para passarmos pelas provações que se nos apresentam a todo instante, pelas provas, pelas expiações, e realizarmos o nosso papel neste mundo que nos acolhe. Então, o resultado do trabalho em nós, a importância do trabalho em nós. Ele já havia falado em Uma Breve História do Mundo sobre o trabalho, mas ele volta, o Geoffrey Baylis, ele volta à carga num outro livro, também sobre a história, Uma Breve História do século XX. E aí nós vamos encontrar, lá no século XX, as ocorrências de toda ordem que tiveram no trabalho das civilizações, dos povos, das pessoas que buscavam soluções para os problemas de então, toda a solução, ou toda a busca de solução para as problemáticas que eram apresentadas. Com um detalhe, o que nós aprendemos no século XX, hoje nós estamos praticamente dobrando a capacidade dessa compreensão nos dias de hoje. Isso é absolutamente compreensível. Eu já falei aqui várias vezes, possivelmente, existe entre nós, o professor Mário Lúcio. Mário Lúcio era, na época, não sei se ainda é, professor na Universidade de Uberlândia, e possivelmente ainda está, há muito tempo não temos ideia, não temos notícia. Mas, no ano de 1993, se eu não me engano, ele veio participar de um encontro aqui na USE, na época Unime, lembro? Os mais vividos lembram. Então, ele veio participar de um encontro numa semana de carnaval, naquela semana onde as pessoas aproveitam para as mais diferentes atividades, e ele veio participar dessa semana de estudos. E ele disse uma coisa que eu gravei à época, marcou, e que hoje a gente vê que é uma realidade, embora as ocorrências tenham sido modificadas na quantidade e na velocidade. Ele dizia naquela época mais ou menos o seguinte: tudo o que o homem, a humanidade, tudo o que a humanidade aprendeu nos últimos 6.500 anos será praticamente nada diante das revoluções tecnológicas que se apresentam para os próximos anos. Nos próximos anos, a humanidade vai vivenciar uma experiência em termos de conhecimento, informação e comunicação muito além do que foi desenvolvido nos últimos 6.500 anos. Isso lá, se referindo ao final do século XX. Começo do século XXI, 20 anos de século XXI. Nós verificamos que isto é uma realidade. Algumas ocorrências se fizeram presentes nesse período. Algumas guerras, alguns conflitos, algumas situações políticas se confirmaram, outras não, mas o que nos chama a atenção é a realidade do trabalho desenvolvido.
o trabalho que nos desenvolve o intelecto e a busca de soluções. No mesmo livro, Livro das Virtudes, são 2 volumes, no mesmo livro nós vamos encontrar uma abordagem muito própria sobre a coragem, sobre a perseverança, sobre a responsabilidade, sobre a amizade e a lealdade. Todas importantes em nossas vidas. Nós aprendemos com as várias lições da vida que temos pessoas com as quais nós nos ligamos. Às vezes temos mais afinidade com amigos, pessoas próximas, do que com alguns familiares. E dizem os entendidos, os estudiosos, que isto é uma realidade, isto é uma verdade. E aprendemos com a doutrina espírita que isso também é alguma coisa sempre presente. Porque muitas vezes encontramos em pessoas próximas, fora da célula, do meio familiar, e que somos simpáticos, e essa simpatia foi construída em outros momentos, e que agora chegamos, nos reunimos para vivenciá-las. Mas o Geoffrey Blaine, ele nos fala acerca da fé. A fé que nos conduz a todos. Quando nós pensamos na fé, nós imaginamos a confiança que nós devemos ter nas realizações, nas situações que nos envolvem a todos. Muitas vezes nós nos desesperamos. Muitas vezes nós sofremos de véspera. Quem daqui já sofreu de véspera? Quase ninguém, né? Mentira, todos sofremos de véspera. Todos nós nos apavoramos antes das ocorrências, que muitas vezes não ocorrerão, não se darão como nós imaginamos. Ficamos apavorados à toa. Mas muitas vezes, o que nos tira um pouco dessa confiança, o que é? É a falta de fé. E como é que nós vamos embasar a nossa fé? No conhecimento, na ideia. Nós, espíritas, temos como embasar, como alicerçar a nossa fé. Porque aprendemos com as instruções dos espíritos benfeitores, com as orientações de Jesus e com a codificação, o trabalho realizado por Allan Kardec, na codificação da doutrina espírita. Aqueles de nós que conhecermos a doutrina espírita, que estudarmos a doutrina espírita, buscarmos compreendê-la e buscarmos vivenciá-la, não podemos dizer que não temos o conhecimento para embasar a nossa fé. E essa falta de conhecimento, muitas vezes, essa falta de fé, nos permite realizar coisas ainda equivocadas. Todas as vezes que nós estamos diante de uma ocorrência, devemos ter esta questão. Qual o resultado da minha ação diante de determinada situação? E isso nos traz de volta para um dos tópicos anteriores, a ética. Tendo fé, decorrente do conhecimento, e isso vai se desdobrar em outras ações, em outra forma de comportamento, em outras atividades, nós incorporamos em nós a compaixão. A compaixão daqueles que conosco convivem, daquelas pessoas que conosco caminham na jornada. Sobre a fé, nós lembramos uma citação do próprio Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade estava escondida em algum lugar? Não. É que nós ainda não tínhamos maturidade para aprendê-la. Mas agora nós já temos essas informações. Nós já temos esta oportunidade de conhecimento. E isso nos liberta. Nos liberta porque, diante das situações mais dolorosas, o que nós podemos fazer? Consultar a nossa consciência e verificar como agiria
o Mestre se estivesse conosco na nossa situação, no nosso lugar. Lembrando da compaixão, nós nos lembramos também de um ensinamento de Sam Bowles. Sam Bowles, mais precisamente, Samuel Bowles. Samuel Bowles é um economista no meio oeste americano, ele é professor do Instituto Santa Fé dos Estados Unidos, e ele trouxe um estudo a público há alguns anos, mais precisamente há mais de 20 anos, possivelmente, e depois foi aprimorando, foi atualizando esse estudo. Ele fala da generosidade que devemos ter para com o nosso semelhante. É essa generosidade que fará com que nós nos sintamos bem, com que a nossa consciência registre que estamos agindo de forma acertada. Quando lemos esta matéria, quando lemos a sua teoria, a sobrevivência do mais generoso, Sam Bowles, nós vamos encontrar na codificação da doutrina espírita algo que vem de encontro com essa assertiva, com essa propositura. Nós vamos encontrar na questão número 922, que a felicidade que nós lemos aqui no cartaz, enquanto aguardávamos o início das nossas reflexões, a felicidade que nós buscamos, ela tem como base a nossa consciência tranquila do dever retamente cumprido. E aí voltamos a Lázaro e a Leon Denis. O dever que nós temos para com o meio que nos acolhe. Primeiro, o dever para conosco, o dever profissional, o dever para com a sociedade, o dever para com Deus sem limites. E quando nós pensamos no dever, olhando as situações dos dias de hoje, nós lembramos de Sam Bowles. O dever, a consciência, temos a felicidade diante da consciência tranquila do dever retamente cumprido. Mas quando lembramos do dever, também nos lembramos do direito. Porque hoje nos deparamos com a situação de mencionarem-se direitos e não se falar nada sobre alguns deveres. Leon Denis, também, no mesmo livro, Depois da Morte, comentando logo após a instrução, a mensagem de Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala do direito. O direito é o resultado do dever retamente cumprido. Depois de discorrer algumas folhas, algumas páginas, um texto extraordinário sobre o dever, ele resume numa única linha: o direito é o resultado do dever retamente cumprido. E isso nos convida a uma outra situação. Nós temos o dever de realizarmos o melhor. Enquanto não conhecíamos os ensinamentos da doutrina espírita, enquanto não estávamos atentos às mensagens, às instruções dos benfeitores espirituais, nós pouco pensávamos nisso. Mas hoje nós temos o dever de realizar o nosso melhor. E entre os valores que nós vamos incorporar em nós, decorrentes da nossa melhoração, estão aqueles mencionados por Pascal. Verdadeiramente, o homem só possui de seu, ou como seu, aquilo que pode levar deste mundo a qualquer lugar. Nós podemos levar coisas palpáveis? Não. Nós só podemos levar aquilo que incorporarmos em nós, traduzido em valores morais ou virtudes. Foi para isso que Jesus, lá no passado, quando esteve entre nós, ele falou das bem-aventuranças. Ele nos alertou que teríamos aflições, que teríamos dificuldades.
que passaríamos por momentos em que colocaríamos em dúvida, como dizem os comentaristas dos dias de hoje, colocar em xeque os seus ensinamentos, mas nos orientou a perseverarmos, porque Ele estaria conosco. Entre os seus ensinamentos, nas bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, os pobres de espírito, aqueles que têm puro o coração, os mansos e pacíficos, e por fim, não menos importante, para as nossas reflexões, bem-aventurados os misericordiosos. Foi para isso que ele nos trouxe a sua mensagem. No momento aprazado, recebemos as instruções que esclarecem os seus ensinamentos ou alargam a possibilidade da nossa compreensão, e tudo isso nos preparando, nos trazendo como bagagem para a realização nas nossas reencarnações. Quando o Mestre esteve entre nós, redundando agora como a lição primordial da vida, ele reunia-se com as multidões, nos seus memoráveis discursos. E num desses momentos, os doutores da lei, os estudiosos, os dirigentes religiosos, naquela época, naquele ambiente, foram lá verificar de que se tratava aquela mensagem, aquelas palavras, aqueles ensinamentos, aquelas ações, aquelas atividades. Porque eles não compreendiam exatamente isso e estavam querendo se verificar de que se tratava. Um deles, numa dessas reuniões, lá no meio da multidão, indaga Jesus sobre o que achava Jesus, qual o maior mandamento. Todos nós conhecemos a resposta. Quando nós pensamos no maior mandamento trazido por Jesus, ou lembrado por Jesus, lembremos novamente da lei de Moisés, e mais especificamente os 10 mandamentos. Lá nos 10 mandamentos, nós vamos encontrar no mandamento primeiro: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu espírito, de todo... Não é assim? Então, amar a Deus. Este era o primeiro ensinamento contido na lei de Moisés, que muitos seguem até os dias de hoje. Muitos já ampliaram a possibilidade para ir além desses ensinamentos. Nós, espíritas, passamos por esta fase, já buscamos compreender outras ideias, além desses ensinamentos, sem os desmerecer. Porque o próprio Mestre disse: eu não vim destruir a lei, eu vim aprimorar e dar cumprimento. E aí, então, nós vamos encontrar na resposta de Jesus. O primeiro mandamento consiste em amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento que vos deixo, amar ao próximo, como a vós mesmos. Maior lição para a vida foi trazida pelo próprio Mestre. A vivência do amor onde nós estivermos, no meio onde nos apresentarmos. Para encerrar, falando sobre a confiança, a consciência tranquila, a confiança naquele que dirige ou que pelo menos acompanha os nossos destinos, que nos orienta a todo instante, porque nós temos os nossos amigos espirituais, mas lembrando de Deus, nosso Pai, nós nos lembramos de uma narrativa. É um conto, é uma história singela. Muitos ou todos possivelmente conhecem, porque hoje está tão simples nós acessarmos determinadas mensagens e vermos determinados tópicos da mensagem. Esta mensagem ela está escrita num livro. O livro foi e ainda continua sendo um verdadeiro best-seller. Não sei se a pronúncia vai ser correta, mas depois vem a tradução. Silent Strike for my life. É isso? Força silenciosa para a minha vida. Traduzido é isso daí. Ele foi escrito por Lloyd
Ojavai. E ele conta a história de um encontro com uma criança, numa viagem de avião. Ele adentrou o avião, preparando-se para a viagem, e logo em seguida veio uma criança. A criança veio sozinha, desacompanhada dos pais ou responsáveis, mas possivelmente conduzida pela aeromoça, pelos responsáveis na viagem. E a criança foi colocada ali no banco, no lado dele, foi acertado, tal, cinto de segurança, tudo certinho, baixaram explicaram como ele baixaria aquele balcãozinho que fica atrás do banco, e a criança ficou ali, comportadinha, esperando, aguardando. E todos os trâmites realizados, o avião decola. O avião decola e as mais diferentes situações se apresentam. Uns soltam o cinto, outros daí um pouco, vai dar uma passeada, a coisa que a gente conhece. Em determinado momento, o comandante, o piloto do avião avisa: voltem todos aos seus lugares e coloquem os cintos de segurança. A criança estava lá, na dela, nem tinha tirado o cinto. O Lloyd John Ojavai, ele volta, ele afivela o cinto e, de fato, aquela era uma região tumultuada. E o avião passa por uma turbulência. E nessa turbulência as pessoas têm as mais diferentes reações. Muitos rezam, muitos choram, muitos se desesperam e muitos não fazem nada. Porque mais hora, menos hora, isso vai passar. E se não passar, o que é que de pior pode acontecer conosco? Todo mundo está pensando, mas ninguém quer falar, né? O avião vai e nós sabemos para onde vamos, né? Terminado aquela área de turbulência, ultrapassada aquela área de turbulência, nós vamos encontrar a criança ali, na dela, tranquilo, voltou a desenhar na bandejinha ali e ficou tranquila. E então o John Ojavai pergunta: mas escuta, você não sentiu medo em momento algum? Em momento algum, disse a criança. Eu não tenho motivos para sentir medo. Uma criança de pouca idade, ainda na fase da infância. Mas me conta, como é que é isso? Você não sentiu medo? É que o meu pai é o piloto. Ele conduz este avião. E eu tenho confiança absoluta nele. Nas nossas vidas, não tenhamos medo. Não tenhamos receio. Façamos o nosso melhor, porque o nosso Pai é o condutor dos nossos destinos. Tenhamos isso em mente, que o Mestre Jesus nos oriente sempre. Muita paz.